Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica, a mais um episódio nesta escola, onde o tema central é sempre aquilo que vem inscrito ou está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós estamos diariamente a abrir a Epístola aos Gálatas e mesmo se esta Epístola não tem muitos capítulos, como alguns livros, tanto do Velho como mesmo do Novo Testamento, é muito rico este livro. E nós precisamos demorar muito tempo a descobrir as coisas belas que Paulo deixou aos Gálatas e que podem servir para nós hoje. Para nos fazer os comentários diários, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves, que está connosco, e começamos sempre, Pedro, da melhor forma, trazendo um sumário que será, no fundo, o tópico daquilo que vamos falar. Qual é o tópico? Um Um resumo resumo, da digamos assim. ideia-chave. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar, vamos com a ajuda de Paulo olhar para a experiência de dois grandes homens e vamos ver que a experiência de Moisés e de Abraão, estes dois patriarcas, pais da fé, ajuda-nos a compreender que por mais importante que seja a lei, e está estabelecida como tal, a verdade é que ela não substitui a promessa da salvação que nos vem por meio da graça e que pela fé podemos receber. Antes de entrarmos ponto por ponto nestes aspectos tão importantes e relembrar um pouquinho a história de Moisés e de Abraão, eu convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vamos ler dois versículos também, o versículo 19 e o versículo 20. Gálatas capítulo 3, versículos 19 e 20. Se não tem a sua Bíblia consigo, siga então a leitura que nós vamos colocar aqui no nosso quadro, que diz: Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3, 19 e 20. Pedro, no ponto por ponto de hoje, a pergunta de partida, digamos assim, é que o apóstolo Paulo continua a sua linha de pensamento acerca da lei, de não anular o concerto da graça. Por que razão é que este ponto é tão importante? Sim, mantemos dentro desta perspectiva, que já em episódios anteriores vimos, uma espécie de comparação temática que Paulo vai tentar explorar na comparação entre a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai e este concerto de graça que foi concedido a Abraão. É precisamente a isso que ele está a fazer a referência neste texto que acabámos de ler. Nós percebemos que isto era muito importante para Paulo porque na verdade, relacionava-se com as ideias dos opositores de Paulo que estavam, como sabemos, a ganhar terreno aqui na Igreja da Galácia. No fundo, se a teologia, a ideia, o conceito que os opositores de Paulo estavam a desenvolver estivesse correta, o que a lei faria era precisamente ser um meio de alcançar justiça. Ou seja, era necessário cumprir certos requisitos e, cumprindo-os, então o crente estaria em condições de ser justo diante de Deus. Mas isso traz-nos uma outra questão. Qual seria a nossa situação, digamos que como pecadores, se tivéssemos que, de alguma forma, depender da nossa observância da lei, em vez de dependermos, por exemplo, da graça de Deus, se quisermos ser salvos? É isso que o apóstolo Paulo diz, no fundo, é que no fim de contas, se nós dependêssemos da nossa observância da lei, nós estávamos perdidos. É tão simples quanto isto. Não teríamos esperança. Em termos pessoais é este o resultado. Claro que nós ainda podemos dizer, e já o temos aqui dito em diferentes circunstâncias, que isso implicaria também que estávamos a anular a obra de Cristo. Significa que eu até posso garantir aos outros que guardo os 10 mandamentos na íntegra e não ser salvo. Sim, precisamente porque a capacidade para obedecer à lei de forma perfeita, se me der a capacidade de poder apresentar-me diante de Deus e dizer, ok, Senhor, repara, eu estou a cumprir a lei perfeitamente, isso anularia aquele que é o propósito essencial da vinda de Cristo a esta terra. Se não fosse necessário, porque Cristo teria assumido esse peso de maldição? Se não fosse necessário, se houvesse outra opção. É por isso que esta ideia, naturalmente, que estava a trazer grande prejuízo à verdade do Evangelho, porque nós percebemos que a preocupação de Paulo é manter a verdade do Evangelho puro, tal como ele o tinha pregado,
E por isso é que, ao longo de todo este capítulo 3, Paulo vai fazer o quê? Ele vai pôr em contraste Moisés e Abraão em diversas ocasiões. Para quê? E ele faz isso porquê? Para deixar claro o seguinte: por muito importante que fosse a entrega da lei que foi feita no Monte Sinai, ou seja, deixando indicações muito precisas nas diversas leis que passaram, digamos, a reger a vida do povo a partir dali, e mesmo o papel de Moisés, que foi um papel, naturalmente um papel muito importante, a verdade é a seguinte: é que a entrega da lei, neste caso, foi feita de forma indireta. E o que o apóstolo nos quer dizer é que a promessa de Deus, ela foi feita diretamente a Abraão. Não teve que haver aqui, digamos, um intermediário. E o que é que isto nos ajuda a compreender? Que ao ter sido dada a Abraão como pai de todos os crentes, significa que cada um de nós está dentro, digamos, da abrangência dessa aliança de graça. E essa é realmente a essência do plano da salvação e do Evangelho. Isto quer dizer o quê? Que por mais importante que a lei seja, e nós temos estipulado, sobretudo aqui nos últimos programas, que há um papel da lei que é absolutamente chave e relevante na vida do crente, esse papel nunca poderá substituir aquilo que é a promessa de salvação que nos chega através da graça. E nós conseguimos, é pela fé em Deus, pela fé, uma fé sólida de que nós não merecemos nem conseguimos, mas que Cristo ainda assim nos dá, que foi precisamente o que aconteceu com Abraão. Então isso é uma garantia de salvação, vamos dizer, que é extensível a todos os homens. É claro que a lei aqui o que é que faz? A lei só vem reforçar, digamos, a ideia de que a promessa de Deus é maravilhosa. A lei como que nos ajuda a estar em melhores condições de desfrutar precisamente dessa condição que em Cristo nos é oferecida. No fundo, nós precisamos de continuamente na nossa vida e até na nossa compreensão manter este equilíbrio correto entre que Moisés e Abraão como que tipificam, sendo que a lei de Moisés, dada a Moisés, não veio anular o concerto de graça, mas como o concerto de graça dado a Abraão, extensível a todos os homens, se mantém, isso também não retira que a lei foi dada. Claro. E então é possível, nesta visão, criar uma ligação entre fé e obras, no fundo, entre graça e obediência. No Aprendo Fazendo de hoje, como remate final a este episódio, como é que nós podemos aplicar isto na nossa vida diária? Aqui eu acho que há uma aplicação muito interessante que, mais uma vez, também a história de Moisés e de Abraão nos ajudam a compreender melhor. Nós sabemos bem que muitos homens e mulheres na Bíblia tiveram encontros muito pessoais com Deus e foi sempre no contexto desses encontros que essas pessoas foram transformadas. Pensemos no próprio apóstolo Paulo, que através do encontro pessoal com Deus foi transformado, ou se quisermos num outro momento da história, pensemos em Jacó, e naquele momento em que tem uma luta com o anjo de Deus e que desse encontro ele próprio também saiu transformado. Por isso, o nosso desafio em termos práticos é não use intermediários, busque diariamente, se possível, um encontro com Deus e desse encontro haverá transformação e Deus vai com certeza mostrar-lhe as maravilhas que até na sua lei podemos encontrar. Obrigado, Pedro. Aquilo que fica claramente é isto: promova um encontro pessoal com Jesus e verá que Ele terá muitas coisas boas para lhe oferecer. Fica também o desejo sincero de que a Escola Bíblica tenha sido para si um momento de refrigério na sua vida, sobretudo de refrigério espiritual. Já sabe que nos pode encontrar sempre no Hope Channel Portugal ou na Rádio RCS, mas também nas redes sociais, quer da rádio, quer do Hope Channel. Está tudo dito por hoje. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.